Bom dia! Hoje é dia 14 de junho de 2020. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical, esse tempo de exercício devocional matutino, e eu gostaria de convidá-la para a leitura do Salmo 1, Salmo 1. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo 1. Ele possui 6 versículos e ele será lido integralmente a partir de agora. O Salmo 1 afirma: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que eu, que você, que nós atentemos para o que afirma a Escritura. A Bíblia, que é a palavra de Deus, está se pronunciando no sentido de nos participar que felicidade verdadeira, bem-aventurado, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas sim aquela pessoa que sente prazer, alegria em observar, em cumprir e em conhecer cada vez mais a lei do Senhor. Nessa manhã teremos a alegria, teremos o privilégio de ouvirmos o recado do Senhor através da ministração do nosso querido pastor emérito, reverendo Wilson do Amaral Filho. Nós vamos cantar uma canção agora e depois dessa canção nós vamos ouvir a exposição da palavra de Deus. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz terei aqui. Só tu podes consolar, há perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, eu confio, meu Jesus. Quando derradeiro olhar a este mundo aqui vou ver, e no trono te encontrar, teu chamado a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar-me, salvo em ti. Olá, querido irmão, querida irmã em Jesus Cristo, saúde e paz no Senhor. Muita alegria em falar com você por meio deste vídeo e agradecer a Deus por sua vida e rogar que Deus abençoe você mesmo, você mesma, sua casa, seus parentes e que a mão de Deus repouse sobre a nossa vida toda, repouse sobre o nosso país que está lutando contra a pandemia. Vamos agradecer a Deus porque o Senhor tem dado gente da medicina disposta a trabalhar em favor da população.
O nosso objetivo nesta hora é refletir sobre a palavra de Deus e eu gostaria de convidar a sua atenção, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, o Evangelho escrito por João, capítulo 14, a partir do verso de número 12 até o verso de número 15. Este trecho, João 14, de 12 a 15, é um trecho de parte do discurso que Jesus fez antes de ser aprisionado, julgado, condenado e executado na cruz. E ele estava com os discípulos e ele disse assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu creio que os discípulos, naquele momento da história deles, estavam um tanto quanto perplexos, porque não conheciam o que havia de acontecer dali a algumas horas. Eles estavam reunidos num ambiente grande, numa festa da Páscoa, e depois da festa da Páscoa, o Senhor Jesus Cristo pegou um pão, tomou o cálice nas mãos, e por meio destes dois símbolos, o pão e o vinho, disse aos seus discípulos para se lembrarem dele, comerem o pão e beberem do cálice em memória dele. Quer dizer, isso talvez não passasse pela percepção dos discípulos naquele momento. Depois que a história passou, depois que tudo aconteceu, depois que o Espírito Santo foi derramado, os discípulos começaram a se lembrar do significado das palavras que estavam na boca de Jesus naquelas horas. Eu quero convidar vocês para entrar um pouco neste discurso de Jesus, especialmente quanto à questão de nós pedirmos alguma coisa a Deus em nome de Jesus. Eu sei que 90% do tempo, talvez, eu não posso generalizar, mas talvez 90% do tempo que uma pessoa gasta em oração, ela gasta não agradecendo, mas pedindo. Eu já vi pessoas orando e elas dizem assim: Senhor nosso Deus, eu te peço, eu te peço, eu te peço, eu te peço. Deus recusa uma oração destas? Na verdade, não. Nós não sabemos como Deus trata uma oração desse tipo. Nós também não sabemos dizer se Deus trata de maneira diferente uma oração em que o nome de Jesus não foi usado para pedir. Mas nós temos neste texto algumas afirmações de Jesus Cristo que são muito importantes para nós entendermos como é que funcionam os pedidos de oração diante da face de Deus. É claro que eu não tenho a pretensão de fechar este assunto, até porque Deus é insondável na sua forma de olhar para as necessidades humanas. Mas eu quero convidá-los a pensar um pouco naquilo que está escrito nestes versículos tão importantes da Escritura. Começamos com a ideia de quem é que deve pedir
alguma coisa a Deus. Na verdade, Jesus estava se dirigindo aqui, orientando discípulos, pessoas que tinham andado com ele, pessoas que tinham ouvido da sua mensagem, pessoas que tinham acompanhado o seu procedimento em relação à lei do Senhor, e o respeito e a consideração e a vida de comunhão que Jesus Cristo portava. É claro que nenhum deles ainda tinha uma vida espiritual tão acentuada quanto depois do Pentecostes. Mas o que nós podemos saber é que eles percebiam que Jesus orava muito. Eles percebiam que Jesus Cristo não cometia deslizes em relação à verdadeira palavra de Deus. Eles percebiam que Jesus Cristo constantemente estava lutando contra os ritos, contra aquela lei fria, aquelas ordens sem sentido que os religiosos criavam no seu tempo. Mas, quando Jesus fala destas coisas, quando Jesus fala da situação dos pedidos de oração, ele começa com esta condição: em verdade vos digo. Esta é uma frase solene, é uma afirmação solene. Várias vezes essa frase está nos evangelhos, e toda vez que ela foi usada, ela foi tida como uma afirmação solene. E Jesus Cristo diz que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim. E mais embaixo, no verso 15, ele fala: se me amais. Se me amais. O que isto pode esclarecer para nós? Jesus Cristo, é claro, que pode ouvir a oração de uma pessoa não crente, até para trazê-la para o seu seio, até para salvá-la. Mas aqui, a oração é um mecanismo dos discípulos. Crer em Jesus Cristo não é apenas acreditar nele, ter confiança nele, ter confiança na sua obra, ter confiança na cruz, ter confiança na ressurreição, mas é se comprometer com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo pode ser usado como um exemplo deste crer, quando ele diz assim: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora tenho, eu a tenho na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Quando o Senhor Jesus Cristo, então, voltando ao nosso texto, e quando o Senhor Jesus Cristo fala das pessoas que podem orar e das pessoas que podem ser ouvidas, ele fala daquelas pessoas que entregaram a sua vida, o seu coração, os seus pensamentos, os seus desígnios, que se arrependeram dos seus pecados e que tiveram uma experiência de conversão. São estas pessoas que estão vinculadas a Jesus, são essas pessoas que estão próximas de Jesus Cristo. Então, se você não tem Jesus Cristo ainda, você está acompanhando este vídeo, não tem Jesus Cristo ainda, clame no seu coração por sua presença em sua vida. Eu tenho absoluta certeza que Ele te ouvirá. Mas o cotidiano é um exercício de intensa comunhão de cada pessoa crente em Jesus Cristo com o próprio Cristo. Então, a primeira especificidade registrada aqui é aquele que crê em mim,
aquele que vive comigo, aquele que tem um compromisso comigo, aquele a quem eu saldei suas dívidas, aquele a quem eu encravei suas dívidas na cruz, aquele que eu cancelei o escrito de dívida, aquele que me ama, aquele que se devota a mim, aquele que se entrega a mim. Como é que a gente sabe, então, que ele está falando dos discípulos? Ele está falando daqueles que guardam os seus mandamentos, daqueles que guardam os seus ensinos, a sua forma de olhar a natureza humana, de olhar a sociedade, de olhar as coisas da vida, de olhar o trabalho, de olhar a ciência, de olhar qualquer coisa com os olhos da fé, com os olhos da Escritura, com os olhos da Palavra de Deus. O interessante nesse trecho é que Jesus Cristo diz assim: aquele que crê em mim pode orar, porque vai executar as mesmas obras que eu. Como assim? Nós sabemos pelo relato dos evangelhos que Jesus fez sinais e milagres com muita intensidade, coisas irrecusáveis. Expulsou demônios, curou surdos, cegos, coxos, mudos, ressuscitou pessoas, transformou a vida de muita gente. E aqui ele diz assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Mais do que isto, Jesus Cristo disse assim: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Qual é a explicação que o evangelista dá? Porque eu vou para junto do Pai. Ou seja, Jesus Cristo teve um período de tempo na terra muito pequeno. Sua atividade foi muito intensa. Os evangelhos, especialmente Marcos, dizem que ele não tinha paz para comer, porque as pessoas assediavam na sua própria casa. As pessoas se jogavam sobre ele. E nunca Jesus Cristo recusou qualquer coisa, a não ser diante da incredulidade. Mas ele disse que os seus discípulos fariam coisas maiores do que ele. E naturalmente nós sabemos que ninguém faz nada por Jesus se não for por meio do Espírito Santo que está no lugar de Jesus no coração e na vida do crente. Quando nós chegamos no Pentecostes e nós vemos aqueles 120 irmãos falando, testemunhando da glória de Deus em diversas línguas, para que as pessoas que tinham vindo a Jerusalém pudessem se sintonizar em relação às boas novas do Evangelho, muita gente ficou perguntando: o que é que vem a ser isto? Nós estamos ouvindo cada um na nossa própria língua bênçãos de Deus. Isso não é maior do que Jesus fez? Porque Jesus ficou na Palestina. Jesus teve auditórios na Judéia, na Samaria, Jesus teve auditório na Galileia e, na verdade, os discípulos tinham diante de si um auditório internacional, porque tanto judeus quanto prosélitos tinham vindo a Jerusalém para o Pentecostes, e ali, cada um na sua própria língua, ouvindo das grandezas de Deus. Mas não foi só isso. Eles perguntaram a Pedro, e Pedro fez um discurso que nós podemos ler em poucos minutos. O que está registrado por Lucas dá poucos minutos de leitura, mas no que nós observamos ali
é que a palavra de Deus foi tão incisiva, o Espírito Santo foi tão forte ali, que 3.000 almas aceitaram a Jesus Cristo naquele dia. E a pergunta que se faz é: qual foi o dia em que Jesus Cristo, pregando, levou 3.000 pessoas a crer nele? É claro que existe um propósito diferente. Jesus Cristo concentrou, pelo menos a segunda parte dos seus 3 anos de ministério, na instrução dos discípulos, porque ele os deixaria no seu lugar para fazer a sua obra de pregação. Mas vamos trazer esta reflexão, esta afirmação de Jesus Cristo que diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu quero dizer que todo crente sincero, toda crente sincera, tem um tesouro no coração e na boca. Porque tem o poder de Deus de transformação, o poder de Deus que arranca uma pessoa da escravidão, do pecado e da morte e do inferno e o traz para o reino do Filho do amor de Deus. É claro que nós sabemos que a salvação não depende do nosso discurso, depende da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas nós somos o canal. Paulo, citando o Antigo Testamento, ele faz a seguinte pergunta: como é que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Fazer as obras de Jesus e outras maiores foi um legado que o Senhor Jesus Cristo deixou para todos. Então, voltando um pouquinho e pensando, quem é que pode orar e quem é que pode conseguir resultados? Aquele que crê em mim, aquele que ama os mandamentos do Senhor e ama a Cristo. O que é que ele vai fazer? O que é que ela vai fazer? Ela vai produzir coisas agradáveis a Deus. E não são tão somente coisas religiosas, são coisas para o cotidiano, são bênçãos que ela vai repartir com pessoas. As obras, na verdade, foram registradas por Mateus como ações não espetaculares. Quando o evangelista Mateus está registrando o discurso escatológico de Jesus Cristo, ele diz que no julgamento, o rei vai dizer, capítulo 25 de Mateus, o rei vai dizer aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e fostes visitar-me, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O que é que um crente, então, precisa pedir? E esse é o próximo aspecto que eu quero tratar com você. O que é que um crente precisa pedir para fazer as obras do Senhor? Bom, naturalmente, muita gente pensa que este versículo, tirado do seu contexto, dá ao crente o direito de pedir qualquer coisa. Senhor, eu quero
um bom salário, eu quero um carro novo, eu quero, Senhor, uma casa majestosa, Senhor, eu quero. Porque está escrito, afinal de contas, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O verso 13 diz que isso é condicional. Porque ele diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, é necessário que nós entendamos Jesus como o mediador da nossa oração para que o Pai seja glorificado, mas nós devemos perceber também que quando Jesus fala, pode pedir, que eu vou fazer, ele está vinculado não apenas à glória do Pai, mas ele está vinculado também aos mandamentos que ele deu. Então, não é qualquer coisa que peçamos a Deus que vai ter a prioridade de Deus para o nosso caso. Muitas vezes, meus amados irmãos, muitas vezes, nós pedimos e não acontece nada. No nosso entendimento, não acontece nada. Mas nós não sabemos como é que Deus, que antecede a nossa necessidade, porque Deus... o Evangelho afirma que Deus conhece a nossa necessidade antes que a gente o peça. Naturalmente, este texto está nos levando a pensar que o pedir a Deus é pedir a Deus de acordo com a sua vontade. Então, uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que tem compromisso formal com Ele, que sabe que está na terra para realizar uma obra, que não é sua própria, mas é uma obra do Senhor, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja no lar, seja onde for. Não é um trabalho religioso, mas é uma atuação cristã, é uma postura cristã, em qualquer coisa que faça. Esta pessoa pode perceber que a oração está ali para que Deus derrame todas as ferramentas necessárias a fim de que esta pessoa produza as obras de Deus do jeito que Jesus falou. Então, a oração tem parâmetros. Não existe uma fórmula, mas tem um parâmetro. E o parâmetro é este: andar adido a Jesus Cristo, andar unido a Jesus Cristo, vivenciar os seus mandamentos por amor a Ele, para realizar aquilo que Ele planeja para a nossa vida. E o caminho é, pode pedir. O que você necessitar para cumprir este expediente da glória do Senhor, pode pedir. Pode pedir. E muitas vezes, queridos irmãos, quando a gente menos espera, aquela oração de muito tempo atrás faz todo sentido, se encaixa dentro da nossa história. Exatamente porque Deus não anda de acordo com o nosso pedido, mas de acordo com aquilo que é melhor para nós. É muito interessante a gente pensar que Deus tem um plano para a nossa existência. A vida toda. Inclusive, a Bíblia promete que todo aquele que crê vai para o céu, vai para a presença de Deus. Ora, até isso Deus pensou. Se Deus tem o pensamento de que tudo está caminhando de acordo com o seu plano a nosso respeito, então nós devemos nos lembrar do seguinte: que oração Jesus ouve? Jesus pode ouvir todas as orações, mas Jesus tem verdadeiro prazer naquele que crê, naquele que ama a Ele e guarda os seus mandamentos. Porque esta pessoa está planejada para executar as mesmas obras e talvez outras maiores em relação ao que Jesus fez. E por isso, o Senhor Jesus assegura: peça, peça. Se você me pedir alguma coisa,
tudo quanto você pedir, em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Eu desejo, então, que você pense nesta relação constante de andar junto com o Senhor, realizar o que o Senhor deseja e sempre orar, canalizando todas as suas vontades para a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe.